Como prometido no vídeo que a gente fez falando do final explicado de Homem-Aranha através do Aranhaverso, agora chegou a hora de nós falarmos sobre o Universo 42, um dos principais universos desse filme, o universo onde o Miles termina a parte 1 dessa história que será concluída no terceiro filme da franquia de Aranhaverso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é pra gente falar da Terra 42, uma das principais terras de Aranhaverso, aquela terra que serve pra explodir a cabeça de todo mundo no final de Homem-Aranha através do Aranhaverso. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero avisar vocês que tem spoiler do filme aqui, porque é a terra onde se passa o final do filme, muitas coisas surpreendentes acontecem nesse momento, então se você ainda não assistiu, eu sugiro que assista antes, porque a surpresa também é muito boa. Também quero pedir pra vocês, depois que acabarem esse vídeo aqui, darem uma olhadinha no nosso vídeo de final explicado de Homem-Aranha através do Aranhaverso, porque ali a gente também explica muitas coisinhas que podem ter ficado aí como dúvida pra vocês. Também se inscrevam no canal e se gostarem deste vídeo, não esquece de deixar o curtir, porque ajuda muito, muito mesmo. Bom, primeiro de tudo pra gente falar da Terra 42, a gente tem que lembrar das coisas que o Mancha e Miguel O'Hara falaram para o Miles Morales. Primeiro, Mancha, quando ele tá explicando pro Miles ali a origem dele como super vilão, ele fala que a aranha que picou o Miles, ela veio da Terra 42 e ela foi sugada no multiverso segundos antes dela picar um garoto, um estudante, que é o que mostra nessa imagem aí. E a gente vê que o garoto que seria picado era o Miles Morales também, só que o Miles Morales da Terra 42. Uma outra coisa importante é que quando o Miguel O'Hara vai falar pro Miles, que a gente acompanha, que é o Miles da Terra 1610, que ele é uma falha no sistema, o Miguel O'Hara fala, ó, você foi picado por uma aranha que não era do seu universo. Por conta disso, um universo que deveria ter só um Homem-Aranha tem dois, e um outro universo que deveria também ter um Homem-Aranha fica sem nenhum. Ou seja, a aranha que picou o Miles estava num universo onde não existia um Peter Parker Homem-Aranha, não existia nenhum Homem-Aranha ali. E o Miguel O'Hara explica que todo mundo precisa do seu Homem-Aranha. Toda a Terra, todo o universo precisa do seu Homem-Aranha. E um detalhe bem interessante nisso aqui que o Miguel O'Hara fala, é que no primeiro filme, no comecinho do filme, a gente não tinha informação nenhuma em relação a multiverso, efeito nem nada. A aranha que vai picar o Miles, ela dá uma bugada, né? Ela dá aquela tremida, ela some e volta. E aí depois, durante o filme, a gente descobre que os seres que estão longe do seu universo de origem, eles ficam assim, quando eles estão em universos alternativos, universos que não são os dele, eles ficam instáveis, né? E a aranha estava instável, então aquilo ali era o Aranhaverso, né? Os diretores, os produtores já contando pra gente que essa aranha veio de um outro lugar, que ela não deveria estar naquele universo. E agora, isso tudo é confirmado. Então, esse filme tem uma série de detalhezinhos que a gente vai trazer depois, que vão desde o primeiro filme, desde o comecinho do primeiro filme, que vão indicando a gente tudo o que vai acontecer, e ainda deve ter muito detalhe escondido que ajuda a gente a entender também o terceiro filme que vai chegar, mas isso tudo também é assunto para outro vídeo. Como a aranha da Terra 42 foi para a Terra 1610 e acabou picando o Miles Morales lá na 1610, a Terra 42 ficou sem o seu Homem-Aranha, ela não tinha nem um Peter Parker, então o Miles Morales seria o único Homem-Aranha dali, e o Miles também acabou por não ganhar os seus poderes. Então, se a história dos dois Miles, o da 1610 e o da 42, estava caminhando igualzinha até esse momento, quando a aranha que ia picar o Miles da Terra 42 pica o Miles da Terra 1610, a história dos dois que ia seguir a partir dali se inverte, né? Então as coisas que aconteceriam com o Miles da 1610 acontecem com o Miles da 42 e vice-versa. E outro detalhe bem legal também do primeiro filme é que quando o Peter Parker, o primeiro Peter Parker, aquele que morre, ele encontra o Miles, o sentido aranha dos dois ali ativa, o Peter tem as cores azul e vermelha, que são as cores do Homem-Aranha, as cores de um herói, e o Miles tem as cores roxa e verde. Tem muita gente falando que essas são as cores do Gatuno, mas não são, né, gente? Não vamos forçar também. O Gatuno, ele é roxo e preto. O Gatuno deste universo aqui, ele não tem nada de verde. Essas são as cores do Duende Verde. Essas cores indicavam que aquele Miles Morales, o principal que a gente está acompanhando até agora, que se tornou Homem-Aranha, ele seguiria por um caminho mais sombrio, né? Ele seguiria por um caminho mais de vilão. Não necessariamente seria um vilão, porque vocês vão ver onde eu quero chegar, mas ele seguiria por um caminho não tão heróico quanto o do Homem-Aranha. Então o Peter tá olhando o Miles, as cores do Miles estão roxo e verde no primeiro filme, e aí depois elas se transformam nas cores do Homem-Aranha. Também é um detalhe muito sutil. E como eu disse que as situações se inverteram entre os dois Miles, enquanto o Miles da Terra 1610, que é o principal que a gente está acompanhando até agora, tinha o seu caminho mais sombrio, roxo e verde, e muda para um caminho mais heróico, o Miles, que tinha já esse caminho predestinado de azul e vermelho, de ser um super-herói, de ser o Homem-Aranha, tem o seu destino invertido, e agora o caminho dele, o futuro dele passa a ser roxo e verde, passa a ser um futuro
mais sombrio, e é aí que as coisas nas duas terras começam a caminhar completamente diferentes. Enquanto tudo que acontece lá na Terra 1610 do Miles a gente acabou vendo em Aranhaverso 1, as coisas que acontecem na Terra 42, elas são muito mais sombrias realmente. Sem um Homem-Aranha por ali, os vilões dominam toda a ação. E com os vilões dominando toda a ação, o Iron, que é o tio do Miles, que é o Gatuno, ele não está tão vulnerável quanto ele estava na Terra 1610. Porque a Terra 1610 tem heróis, os heróis contrapõem os vilões. Os vilões aqui estavam muito mais liberados. Quem estava mais vulnerável aqui era a polícia de Nova York, não tinha nenhum herói para ajudar. Então, a primeira grande mudança que acontece na história dos Miles é que o tio Aaron, que é o ladrão, que é a má influência, acaba sobrevivendo, enquanto o pai do Miles, que é aquele que segura ele, que mantém o Miles no caminho correto ali, acaba se tornando a vítima da situação. Em um mundo que não tem nenhum herói, corrompido por vilões que vão ganhando cada vez mais influência e poder, quem morre é o pai do Miles, quem morre é aquele bom exemplo que o Miles tinha. E com a morte do pai do Miles, a mãe do Miles tem que trabalhar ainda mais para sustentar os dois, para sustentar ela e o Miles, né? Então ela acaba também ficando um pouco mais ausente, ou seja, o Miles perde muito da presença dos dois pais dele, e ele acaba ficando muito mais à mercê do tio Aaron e das influências do Gatuno. Além disso, quando o Miles, que a gente acompanha, chega na Terra 42 no final do filme, a gente descobre pelo J. Jonah Jameson que quem domina Nova York é o cartel do Sexteto Sinistro. Não é o Rei do Crime com os seus criminosos ali comandando com uma certa ordem, não é a polícia, não tem um herói, é o cartel do Sexteto Sinistro. Um cartel que provavelmente é mais desorganizado, tem mais gente ali querendo se sobrepor, tem mais gente fazendo o que quer, é uma terra realmente sem lei. Se todos os vilões respondessem a um vilão acima, que seria o Rei do Crime, até teria um certo controle maior. Agora com 6 no comando, um cartel, cada um faz o que quiser ali, a parada ficou realmente fora do controle. E é nesse cenário que eu acho que o que eu vou falar aqui vai mudar muito a visão de vocês em relação a esse Miles da Terra 42. Eu acho que aqui ele vai funcionar muito mais como um Batman e um Robin Hood do que como um Gatuno mesmo vilão. Eu acho que este Miles da Terra 42, o Miles que não tem nenhum poder de aranha, descobriu o que o tio Aaron fazia, acabou pegando o traje pra ele e acabou mudando a motivação, né? Usando esse traje para um bem maior. Então, ao invés desse Miles continuar agindo como Gatuno, que seria só mais um vilão no meio desse monte de vilão, eu acredito que o Miles Morales da Terra 42 é um vigilante noturno. Eu acredito que ele rouba do Sexteto Sinistro, ele rouba desse cartel e ele dá a quem precisa, dá aos mais vulneráveis, enquanto ao mesmo tempo ele vai protegendo as pessoas do jeito que ele pode. Ele tem um traje super poderoso, mas ele não tem superpoderes. Então é aí que eu acho que a história dele se iguala com a história do Batman. Aquele cara que tem que fazer tudo no máximo esforço, que mesmo sem ter poderes, ele usa suas habilidades físicas humanas ali e o seu traje para proteger as pessoas do jeito que ele pode. Ele vive escondido, ele protege a sua identidade não porque ele quer proteger aqueles próximos a ele, mas porque aqui ele precisa se proteger. Ele está mexendo com o cartel do Sexteto Sinistro. Se alguém descobre quem é ele sem ter nenhum poder sobre-humano, ele realmente seria uma presa fácil. Mas aqui o Miles, ele tem que fazer tudo no escuro, tem que fazer tudo na noite, e ele vai protegendo as pessoas dessa forma, do mesmo jeito que o Batman faz. E o lado de Robin Hood eu acho que é isso, ele rouba do Sexteto Sinistro o máximo que ele consegue pra dar pra quem precisa, mais ou menos o que acontece no universo de Star Wars com a Rebelião. Ela vai roubando do Império ali e vai alimentando as outras pessoas, os vulneráveis, vai se fortalecendo aos poucos com isso. Então eu acho que este Miles da Terra 42, ele foi sim para um caminho verde e roxo, um caminho mais sombrio, mas não um caminho de vilão. A essência do Miles não deve mudar. Ele sempre será aquele que tentará fazer o bem, mesmo sem o exemplo do pai, mesmo com a mãe mais distante e com o tio Aaron tendo uma maior influência por ele consegue reverter o tio dele, transformar o tio dele ali numa espécie de ajudante dele, né? Porque o tio Aaron aparentemente não é quem manda na parada. Lembrando, as coisas seguiram iguais até o Miles ganhar os poderes, até a aranha conseguir picar o Miles Morales, e é aí que as coisas se diferenciam. Ou seja, no começo o tio Aaron, ele era o Gatuno, ele trabalhava pro Rei do Crime, né? Então, depois disso tudo, o Miles conseguiu pegar o manto pra ele. Eu acho que ele mostrou pro tio Aaron que eles podiam fazer muito mais com essa roupa, com essas habilidades aí. E o tio Aaron acabou seguindo o Miles por admiração. Do mesmo jeito que o Miles admirava muito o tio Aaron, isso a gente vê já no Aranhaverso com com o Miles principal, o tio Aaron também admira muito o Miles. Então o Miles mostrou que podia fazer mais com esse traje, o tio Aaron deixou o traje com ele e está ajudando. Então o Miles, pra mim, ele serve como esse vigilante, e é aí que a gente vai ter a primeira grande surpresa do terceiro filme. Esse Miles que ouviu o Miles Morales
funcionários da 1610 falaram que o pai deles ainda está vivo, vai ajudar o Miles a fazer o que ele precisa, e em compensação talvez o Miles ajude a tirar o cartel do Sexteto Sinistro do poder. Isso aconteceria no comecinho do filme, até porque tem muitas outras tramas para se desenvolverem. Então, resumindo, em uma terra sem lei onde não existe um Homem-Aranha, onde não existe um super-herói para proteger as pessoas, tem sim um vigilante, alguém que também consegue fazer tudo, mas que precisa de meios mais arriscados, que precisa se arriscar mais e que precisa tomar mais cuidado com a sua identidade. Esse alguém é o Gatuno de Miles Morales, que luta contra o crime do jeito que pode, está enfrentando uma terra completamente sem lei, com 6 vilões governando tudo. É o Sexteto Sinistro em ação, mandando em Nova York. Isso até a reportagem, o jornal sabe que o J. Jonah Jameson estava falando isso em rede nacional, então as pessoas não têm o que fazer, e a última defesa de Nova York segue sendo aquele que nunca, em nenhuma terra, será vilão, aquele que nasceu para ser um herói e vai fazer isso mesmo quando ele não tem poderes. Eu estou falando de Miles Morales. Na Terra 1610, na Terra 42, em qualquer outra terra, Miles Morales dará um jeito de ser um herói, dará um jeito de proteger os mais vulneráveis e de ser aquele amigão da vizinhança. E isso tudo que eu falei aqui, gente, deixa a mensagem muito mais forte e deixa a figura, a imagem Miles Morales muito mais forte. Por quê? Porque isso passa o recado de que, independente de ter os poderes de aranha ou não, o Miles sempre será um herói. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, porque ainda tem muito vídeo pra fazer sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso, falando da sequência, falando de paralelos como esse. Vou fazer um paralelo da Terra da Gwen Stacy com a Terra do espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, então se inscreve aqui no canal. Se você gostou do vídeo, curte aqui e também manda pros seus amigos que querem saber mais sobre essa Terra 42, querem especular muito mais sobre esse universo de Aranhaverso. É isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.